Paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, bom dia, como passaram de ontem? Paz Cristina, Mariluza, como está o Renato, Cristina? Paz Senhor Mancleide, já vamos estar colocando o irmão Paulo, né, nas nossas orações, seguida das orações dos nossos irmãos que nós falamos ontem. Então nós vamos incluir o irmão Paulo, que a nossa irmã Cleide está pedindo oração por ele, né, por uma causa aí que ocorreu. Se ela quiser contar para os irmãos, né, ela põe na mensagem, senão os irmãos orem em favor do Paulo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, né, cada um. Nós estivemos juntas ontem, na Rosilda, Rosa, Mariluza, Cristina. Ficou faltando então a Santuza e a Jerusa, né, que não pôde estar. E os sobrinhos todos, que com força maior não dá para estar junto, né, nesse momento. Nós sabemos que essa pandemia tem deixado a gente um pouco distante, né? Mas confiando em Deus que Ele cuida de nós. Ele é bom o tempo todo, né, meus irmãos? Glória a Deus. A nossa irmã Neuza conseguiu então o remédio, né, a liberação do remédio para o tratamento. Louvado é o nome do Senhor. A gente estava orando por ela, por essa causa. E Deus já, que tá um vento danado, as portas batendo, Deus já deu essa bênção para nossa irmã, né, em nome de Jesus. E a gente só tem a agradecer por tudo que Deus faz. Ontem a nossa irmã, filha da irmã Sueli, do Renato Bertolini, entrou, né, na live. Que Deus abençoe. A gente está orando pela faculdade, os estudos da nossa irmã, que está lá em Rio Preto, fazendo medicina, né, que ela faz medicina e a gente sabe que não é fácil, né, a gente precisa também de intercessão. A Bianca, a irmã Érica, que tem a sua filhinha Helena, enfim, toda a família, né? Os familiares de todos que estão aí, da Rosa, que também está precisando de oração, a Yara, que está passando por um processo bem difícil, está fazendo as quimioterapia e o organismo está reagindo com muita dificuldade. Então nós vamos estar orando também pela nossa irmã Yara, né? Que a gente já está orando, mas a gente vai estar sempre colocando então os irmãos que está aí com maior necessidade de estar todos os dias sendo colocado nas orações, né? Então, nossa irmã Yara, entraram as duas filhas, né, irmã Sueli? Isso é uma alegria pra gente. É como as minhas, quando entram aí, elas trabalham também, às vezes tem dificuldade para entrar nesse horário, mas a gente fica feliz, né, de saber que as nossas irmãs estão na presença do Senhor. Que são filhas, mas ao mesmo tempo irmãs em Cristo, né? A Senhor Renato, a irmã Meire, também está orando, né? Pelo Fernando, por todos os pedidos da nossa irmã Felipe, a nossa irmã Bruna e filhos, e que o Senhor seja glorificado, como a gente tem tido testemunho, né? Que Deus tem vindo ao nosso encontro. Ontem nós fizemos uma oração para o Renato, que não estava muito bem, Renato Rodrigues, mas nós cremos que Deus já colocou as mãos e tudo vai passar. A irmã Miriam está pedindo uma porta de emprego para Luzia, né, para Luzia. Então a gente já vai incluir aqui, porta de emprego para Luzia, para Deus estar entrando nessa parte. Amém? Depois a gente ora no final por todos, né? A
Cleide está colocando aí sobre a esposa que ela comentou comigo ontem, que cometeu suicídio. Irmãos, olha o que o inimigo faz na mente da pessoa. O que leva uma pessoa a pular do 10º andar num prédio. O diabo, não tem outra explicação, porque uma pessoa em sã consciência jamais vai fazer isso, se não tiver dominada por espírito maligno. Então, a gente precisa estar revestido. Como o salmista Davi, aqui nesse salmo de número 5, nós vamos falar sobre a condição, né, que o salmista, ele se encontrava, mas ele nunca desistia de estar na presença de Deus, de estar orando. Então aqui nós vemos que a maior parte dos salmos foram escritas, já falei isso, mas repito, né, foram escritas por Davi. E Davi foi o 2º rei de Israel e foi um grande líder. E eu fico imaginando Davi chegando dia após dia na presença de Deus. É o que nós imaginamos, esses servos que escreveram, que deixaram essa mensagem para nós, né, que passaram para nós, como eles se colocavam na hora da alegria e na hora da dificuldade, da adversidade. Então aqui nós vemos que Davi, ele entrava pedindo a causa dos justos dentro desse salmo, para que os justos tivessem a vitória sobre os ímpios, que a arrogância dos ímpios fossem derrotadas e que os justos então tivessem a justiça sendo estabelecida por eles. E Davi então ele inicia esse salmo pedindo ao Senhor para ouvir as suas palavras e até com gemido, irmãos. Muitas vezes, depende da circunstância que nós estamos passando, nós entramos na presença do Senhor com gemidos, como o salmista Davi aqui, ele coloca nesse salmo, que ele entrava com gemidos na presença do Senhor. E Davi tinha uma grande intimidade com Deus, e ele não cobrava, nem exigia do Senhor, porque nós vemos muitas vezes pessoas que entram na presença do Senhor e acham que Deus, ele tem obrigação de fazer. Não, Deus não tem. Davi, ele não exigia nada de Deus. Ele entrava, ele se apresentava com as suas orações, clamando e implorando. E isso diariamente. E esperava as respostas de Deus. Então aqui nós vemos que o salmista, ele se baseava no caráter de Deus, né? Então Davi, ele afirma a rejeição divina dos arrogantes. Nós vamos ver aqui no versículo de número 1 ao 3, que Davi entrava então na presença do Senhor todas as manhãs. Ele diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi, ele esperava, né? Ele apresentava a necessidade dele ao Senhor e ele esperava então em Deus, né? Que Deus viesse fazer justiça para ele. Pois ele diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então ele sabia que com Deus não existia o mal, né? E ele não se agradava também, não se agrada de iniquidade, de perversidade. Isso é coisa do nosso adversário, né? Que veio justamente para isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas nós vemos que Deus, ele cuida de nós. O salmista, então, ele não se vê como um desses fraudulentos, né? Ele fala da sua própria bondade, ele se coloca aqui como um homem que precisa da misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não praticava a iniquidade, né? Que ele estava entre os justos. Então nós vemos aqui: pois tu
não és Deus que se agrade com a iniquidade, né? Então ele fala aqui, com Deus não subsistia o mal, e os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então, os que praticam a iniquidade, eles não subsistem na presença de Deus. Eles não ficam, ainda que tentam entrar na presença do Senhor, mas eles não permanecem. Eles saem porque eles não conseguem ouvir as palavras de justiça. Então, esses são os homens iníquos, né? Os arrogantes, que Davi fala aqui. E ele fala aqui no versículo de número 6. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, Davi sabia que era a misericórdia de Deus que o sustentava. E como nós hoje, nós sabemos que é a misericórdia de Deus que nos sustenta, que nos faz ficar de pé, né, na presença dele e clamar como o salmista aqui, clamava dia após dia, ainda que ele não visse a resposta no momento, mas ele sabia que Deus, ele ia estar com ele, mesmo na adversidade. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Então, Davi, ele temia ao Senhor, né? Ele entrava no templo de Deus com temor, né? Sabia que ele precisava da riqueza e da misericórdia de Deus, que é isso que nós precisamos. Então, Davi, ele procurava se desviar e andar com Deus, e ele entendeu que a única e verdadeira vitória se encontra no caminho do Senhor. Ele diz aqui, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo todo são crimes, é todo crime. Então, o que é iníquo, o que é arrogante, o que é mentiroso, o que é sanguinário, o que existe dentro do coração dessa pessoa? Nós podemos ver que é só maldade, né, irmãos? E dominados pelo mal, pelo adversário. Então, Davi aqui ele pedia para que Deus livrasse ele, né, desses homens maus. E declara, ele fala para o Senhor, Senhor, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. Então Davi falava, ó Senhor, eu estou clamando justiça aqui, declara esses homens culpados, eles estavam perseguindo a Davi, né? E esses homens se rebelavam contra o Senhor constantemente, mas ele fala, regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendestes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Então aqui Davi, ele sabia que Deus, ele protegia os justos, né? E cercava com a sua benevolência, com a sua bondade, com a sua misericórdia. E nós sabemos que Davi, ele procurava andar com Deus, ele entendeu que a única verdadeira vitória se encontrava no caminho do Senhor. E vencer, irmãos, aqui ele diz praticamente isso, que vencer homens carnais com atitudes carnais é o fato de uma grande derrota. Nós podemos ver que Jesus, né, o apóstolo Pedro, até nós vamos ler aqui, só um versículo aqui em 1 Pedro, que Pedro ele fala como Jesus ensinou a derrotar esses inimigos. Ele diz assim, no versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, pois, falando de Jesus, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje,
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, ele deu a face, né, para aquele que o esbofeteou. Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi zombado, mas Jesus, ele sabia que a glória dele, o Senhor ia fazer justiça e ele ia ser glorificado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você está passando por injustiça, por perseguição, creia, entra na presença de Deus, como Davi, que ele se apresentava a Deus todas as manhãs. Aqui diz, né, em outros salmos, que ele orava ao Senhor constantemente. Que é o que nós temos feito, todos os dias entrado na presença do Senhor, conforme o Senhor nos dá, né, essa condição, nos condiciona a estar em oração, a estar na presença dEle, buscando e colocando as nossas adversidades nas mãos dEle. Porque com as nossas justiças, com as nossas forças carnais, para vencer aquele que é carnal, nós só vamos ter derrota, cansaço, enfermidade, adversidade, enquanto que Deus, ele nos dá a paz. Quando nós colocamos na presença dele, deixamos ele agir e fazer, a paz vem sobre nós, a confiança de nós sermos vitoriosos, porque é Deus quem vai agir por nós, ele vai abrir o caminho, ele vai abrir a porta, ele vai fazer a justiça, porque ele é Deus. Então aqui o salmista, sendo um rei, e um grande rei, o segundo maior rei de Israel, um grande líder, né? Ele se apresentava ao Senhor, ele entrava na presença de Deus e todas as batalhas de Davi, ele venceu orando, ele fugia dos seus inimigos que o perseguiam, ele fugia, ele não ia confrontar com aqueles inimigos, né? Mas ele deixava Deus agir por ele. Amém, meus irmãos? Então deixa a tua causa na presença de Deus, deixa ele fazer a justiça por você, porque você vai glorificar o nome dele e saber que não foi você que fez, mas foi Deus. Ele vai aumentar a sua fé, porque através dele agir por nós, a nossa fé acrescenta, que nós sabemos que nós não podemos fazer, mas que ele faz. A hora que ele brada como o salmista, que ele esperava a resposta de Deus, mas ele não desistia. Todas as manhãs ele estava ali orando e buscando, né, a misericórdia e a bondade de Deus. Vamos fazer isso. Não vamos entrar com nossas lutas carnais, né, com as nossas forças, mas espirituais. E nós venceremos em nome de Jesus. Então vamos orar por todos esses nomes, incluindo a Yara, que nós não colocamos ontem no caderno, a Luzia, para uma porta aberta, o Paulo, né, que aconteceu essa tragédia aí, que a esposa se suicidou, e que o Senhor então venha confortar esse coração, né, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelos teus benefícios, por tudo que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos abençoado, Senhor, nos dando, ó Pai, mais um dia de vida, respirando, Senhor, na tua presença. Isso é um grande motivo de nós estarmos, ó Pai, te agradecendo pelo nosso respirar, Senhor, pela condição de estar, ó Pai, entrando na tua presença, junto aqui unidos, ó Pai, numa só fé, ó Deus, crendo que como Davi aqui, o Senhor é o Deus que faz justiça, o Senhor é o Deus da misericórdia. Não é no nosso tempo, não é da nossa hora, mas que nós possamos, como Davi, esperar em Ti e não exigir nada do Senhor, porque Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor é Criador, o Senhor é o Deus, ó Pai, Salvador, e nada pode impedir as Tuas mãos de agir em nosso favor. Deus, aquele que vai ouvir essa oração, abençoa a sua família, todo espírito de suicídio, Deus, coloca por terra esse espírito, Senhor, que nós sabemos que está aí sendo o mês de setembro, o mês da cor amarela, que é contra o espírito suicida. Meu Deus, que isso possa, Pai,
não somente ser divulgado como propaganda, mas que a nossa esperança, ela está no Senhor. É o Senhor, ó Pai, que repreende esse espírito mau, espírito maligno, que vem sobre a face da terra para atormentar, ó Deus, aqueles que, Pai, muitas vezes estão sem a tua proteção. Jesus, cuida, Pai, dos nossos familiares, cuida, meu Deus, dos nossos irmãos, de todos, ó Pai, que entra na tua presença, que confia no Senhor. Sê com cada um, Pai, abençoando, em nome de Jesus, o teu Filho amado que morreu ali naquela cruz e ressuscitou e vive, Senhor, para nos ajudar. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Deus, ajuda cada um dos teus filhos, é o que eu te peço nessa hora, confiando em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Eu amo vocês. Se cuidem, orem, busquem a presença de Deus, porque nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vendo aí as queimadas, os incêndios. Irmãos, a natureza, tantas coisas nos mostrando, né? Falta de chuva, que o próprio homem está contra a natureza, destruindo tudo, né? Desmatando, fazendo tantas coisas erradas. E as consequências vêm sobre os justos, sobre aqueles que também, né, faz coisas boas, mas pela maldade do homem, muitas vezes nós passamos por tudo isso sem merecer. Mas nós temos uma coisa certa, que nós vamos reinar com Deus, que vai ter uma nova terra, novos céus, e nós queremos entrar lá, porque essa terra aqui, diz a palavra do Senhor, que ela se envelhecerá como uma roupa. Então imagina, essa terra já está envelhecida, e qualquer hora ela pode se romper, porque uma roupa envelhecida ela se rompe, né, irmãos? Então vamos se apegar com Deus, ficar firme, para a hora que Ele bradar e vier nos buscar, a gente ter a certeza da nossa bênção. Amém? Amo vocês, se cuidem, até amanhã ao meio-dia, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, porque a palavra fala, né, lá que eu irei em tal cidade, tal dia. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, mas se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui firme e forte, com mais fé e com mais agradecimento na presença dEle. Ficam com Deus.